Sêneca, sobre a ira, capítulo 3. Por vezes nos enfurecemos, argumenta-se, não com aqueles que nos ultrajaram, mas com que mostram intenção de nos ultrajar, comprovando-se que a ira não nasce de uma injúria. É verdade que nos enfurecemos com os que mostram intenção de nos ultrajar, mas em nosso próprio pensamento nos ultrajaram. E quem fará uma injúria já se está fazendo. Para comprovar, diz alguém, que a ira não é um desejo de castigo. Os mais fracos a miúdo se enfurecem com os mais poderosos não almejam o castigo que não esperam. Primeiro, dissemos haver o desejo de exigir castigo, não a possibilidade. As pessoas, porém, almejam até o que não podem. Depois, ninguém é tão insignificante que não possa esperar o castigo mesmo do homem mais iminente. Para sermos nocivos, todos somos poderosos. A definição de Aristóteles não se afasta muito da nossa, pois ele afirma que a ira é o desejo de devolver uma dor. Encontrar a diferença entre essa definição e a nossa exige longa explanação. Contra ambas, afirma-se que as feras se enraivecem sem terem sido instigadas por uma injúria, nem como vistas a um castigo ou a dor alheia. De fato, mesmo se realizam tais coisas, não as buscam. Mas deve-se dizer que as feras carecem de ira, bem como todos os seres, exceto o homem. De fato, embora ela seja inimiga da razão, no entanto, em parte alguma ela nasce a não ser onde a razão tem lugar. As feras têm impulsos, raiva, ferocidade, agressividade, mas ira, por certo, não tem mais do que luxúria, embora em certos prazeres sejam mais intemperantes que o homem. Não há por que acreditares naquele que diz: o javali não se lembra da sua ira, a corça de fiar-se na corrida, nem os ursos de atacar os fortes rebanhos. Ele domina ira o atiçar-se e o atirar-se. Na realidade, não sabem irar-se mais do que perdoar. Os animais carecem de paixões humanas, mas têm certos impulsos semelhantes a ela. De outro modo, se neles existe amor e ódio, existiram amizade e rivalidade de sentimento e concórdia. Disso neles também se encontram alguns vestígios, mas são próprios dos corações humanos esses bens e males. Apenas ao homem foi concedida a prudência, a previdência, a diligência e a reflexão. E não somente das virtudes humanas os animais foram privados, mas também dos vícios. Toda a sua forma, tanto externa como interna, é diferente da humana. Aquela sua faculdade diretora e principal foi diferentemente formada. Assim como há neles, de fato, uma voz mais indefinida, confusa e incapaz de palavras, assim como há uma língua, mas travada sem desembaraço para os vários movimentos, assim também sua faculdade diretora é em si pouco sutil, pouco exata. Ela capta, portanto, aparências e imagens das coisas pelas quais vem a ser induzida ao ataque, mas essas são turvas e difusas. Por tal motivo, suas investidas e agitações são veementes. Medo, porém, e inquietações ou tristeza e ira não existem nelas, mas sensações similares a essas. Por isso, logo elas cedem e se convertem em seu contrário, e depois eles se enraivecem e de ficarem intensamente espavoriados. Alimentam-se e ao frêmito e ao ir e vir delirante. Logo se segue o repouso e o sono. Capítulo 4. Explicou-se suficientemente o que é a ira, em que ela difere da irascibilidade fica evidente. Como o ébrio difere do quem está embriagado e o medroso de quem está com medo. O irado pode não ser iracundo, o iracundo pode, por vezes, não estar irado. Os demais aspectos que distinguem a ira, em suas espécies, tendo entre os gregos várias denominações, irei omiti-los, dado que entre nós não tem designações próprias, mesmo se nós a chamarmos um temperamento de amargo ou acerbo, e ainda atribilhoso, raivoso, vociferador, antipático, áspero, todas essas sendo variedades da ira, entre as quais pode-se incluir o mal-humorado tipo refinado de iracúndia. Existem, de fato, certas iras que se atêm ao grito, há outras não menos pertinazes do que frequentes, outras de mão cruel, são mais parcas nas palavras, outras excessivas no amargor das palavras e maldições. Umas não vão além de queixas e abominações, outras são graves, profundas e concentradas. 1000 outras espécies existem desse múltiplo mal. Capítulo 5. Indagou-se o que é a ira. Se ocorre em algum outro animal além do homem, em que ela se distingue da iracúndia, quantas são suas espécies. Agora indaguemos se a ira está em conformidade com a natureza, se ela é útil e deve ser conservada em alguma medida. Se está em conformidade com a natureza, ficará patente ao observarmos o homem. O que há de mais dócil do que ele enquanto está equilibrado o estado de sua alma? Porém, o que há mais cruel do que a ira? O que há mais afetuoso com os outros do que o homem? O que há de mais hostil do que sua ira? O homem foi criado para o auxílio mútuo, a ira para a destruição mútua. Ele quer congregar-se, ela desunir. Ele ser útil, ela ser nociva. Ele socorrer até os desconhecidos, ela atacar até os mais caros. Ela mostra-se
pronto a consagrar-se ao proveito dos outros, ela a pôr-se em risco tanto que abata. Portanto, quem desconhece mais a natureza do que aquele que atribui a sua melhor e mais perfeita obra a esse vício feroz e pernicioso? A ira, como dissemos, é ávida de castigo. Residir esse desejo no peito tão afável do homem não está de modo algum em conformidade com sua natureza. A vida humana consiste nas ações benéficas e na concórdia, e não pelo terror, mas pelo amor mútuo. Ela é compelida à aliança e ao auxílio comum.